Tudo bom, Tomás? Um abração para você, um abraço para todo mundo que está com a gente. Parabéns ao Flamengo. Nosso programa, no depois do jogo, o Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro. Para mim e para o Tomás e para muita gente, a canetada lá do Marco Aurélio Melo no STF pode ser respeitada pela CBF, tem que ser respeitada pela CBF, decisões judiciais têm que ser respeitadas, mas a gente sabe na prática que o Flamengo é campeão brasileiro de 1987, todas as outras torcidas teriam comemorado aquele título. Então, o título de hoje é o 9º do Flamengo. E aí, essa é uma discussão, né? A outra é a da unificação, aquela canetada da CBF, que jogou lá o Palmeiras, o Santos, principalmente esses dois, mas alguns outros clubes também, por um número maior de títulos. O Flamengo é 9 vezes campeão brasileiro, é o maior campeão desde 71, 4 vezes campeão da Libertadores. Que semana, né? Que dias, que anos, que era para o torcedor flamenguista, o clube mais popular do Brasil, fazendo valer o seu potencial, né? Aquele potencial que a gente comentou tantas vezes que o Flamengo tinha. Quando o Flamengo se organizar, quero só ver. Pois é, o Flamengo se organizou, estamos vivendo a era dos super times no mundo e no Brasil. Super time mesmo só tem um, viu, Tomás? E é o Flamengo. É mesmo? É. Acabou então a disputa pela dinastia ou Não, eu acho que o Palmeiras é o protagonismo da dinastia? O Palmeiras é o rival do Flamengo nessa era de super time. E por enquanto se mantém assim. Não sei até quando, né? O Flamengo mostrou nos últimos 6 anos que mesmo errando, ele se mantém campeão, né? Ele ganha, não ganha tudo, mas ganha alguns dos principais títulos. E quando acerta, quando ele erra, ele compete, às vezes ganha. E errou bastante, hein, nos últimos anos. Vários técnicos mal contratados, várias demissões mal feitas, jogadores, enfim. Agora, quando acerta, e nesse ano acertou muito, né? O Jorginho, nossa, que jogou o Jorginho hoje. Melhor jogador da partida, provavelmente. O Felipe Luiz. Quando o Flamengo acerta, aí não tem pra ninguém. Muito bem, vamos aos melhores momentos, então, de Flamengo. E a gente já vai falar muito de luta Ceará, contra o rebaixamento, hein? Sim, claro. Não vai embora, não. O torcedor santista tá feliz da vida. Já vi mensagem pipocando aqui. Tem muita gente fazendo conta, a gente fez as contas aí, principalmente o Júlio, que gosta de contas. Adoro. E daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as explicações, o que cada time precisa fazer para não cair. Alguns precisam fazer muita coisa e até um milagre. Sabe qual é a conta desse jogo aí? 0 finalizações do Ceará até os acréscimos. É o segundo jogo seguido que o Rossi não faz defesa. Ele fez uma nos acréscimos, mas a bola foi pingando. Ali, pois é. Mas vamos ver, acho que a estatística vai mostrar a finalização no gol, né? Vai mostrar 0, você acha? Não, acho que vai mostrar uma, Vai né? mostrar uma, provavelmente. Vamos ver. Mas assim, não foi um massacre do Flamengo. Foi um jogo, como a gente cantou essa bola, foi um jogo até perigoso, Tomás, porque não foi um time. Aliás, o Felipe Luiz acerta de forma retumbante ao colocar os titulares, né? E aí daqui a pouco a gente vai fazer essa comparação com o Corinthians, colocando time reserva praticamente lá no... Mas foi melhor, hein? Bom, tudo bem. Foi melhor, perdeu, mas a gente vai ver os números, os lances. Foi um dos melhores jogos do Corinthians nos últimos 3 meses. Mas em teoria você diminui a sua chance de vencer o jogo. Sem dúvida. Ali o gol do Lino. Então o Flamengo não teve ressaca, não teve nada que impedisse o nosso querido Felipe Luiz de colocar o time titular. Só entrou o Lino no lugar do... Ai, meu Deus. Quem que jogou mesmo? O Carrascal. Carrascal, né? Carrascal foi titular contra o Palmeiras. Exato. Então foi o Lino no lugar do Carrascal, né? A única alteração em relação ao time da Libertadores. Botou o que ele considerava melhor para matar logo esse negócio, para viajar logo para o Catar. O Flamengo vai viajar sábado para o Catar. Ele vai mandar sub-20. Olha a estatística aí. Teve, hein? Contaram essa finalização no fim. No último, já nos acréscimos, né? Que a bola foi pingando. E o Rossi nem pegou, né? Ele deixa a bola escapar para pegar e ganhar os 8 segundos depois. Exato. Agora, foi um jogo perigoso, como eu disse. Por quê? Porque o Ceará o Flamengo em condições normais, ele teria vencido esse jogo por 3-4-0, assim, com uma preparação totalmente voltada para esse jogo. Enfim, óbvio que foi uma preparação prejudicada pela festa da Libertadores. O time estava um pouco mais duro, né? Estava um pouco mais amarrado, assim, um pouco mais sem explosão em campo. Mas controlou o jogo inteiro. E o Ceará me decepcionou, Tomás, porque assim, você se segurar, perfeito. Mas aí tomou o gol. Tomou o gol aos 30 minutos do primeiro tempo. Pro Ceará, o saldo de gols
não fazia a menor diferença. Se o Ceará tivesse perdido de 4-0 do Flamengo, não faria diferença do que ele vai precisar a partir de agora. Estão aí os números, o mapa de calor do Jorginho melhor em campo. Então o Ceará poderia ter arriscado mais no segundo tempo, né? Porque o empate sim faria diferença. Né? Um pontinho faria diferença. Então o Ceará poderia ter arriscado mais. Parece até que o Ceará falou, quer saber? Acho que eu prefiro perder logo e jogar contra o Palmeiras já sem aspiração nenhuma. Mas, não sei, né? Vai ter que ganhar do Palmeiras. Depois a gente vai ver as contas. O empate com o Palmeiras não garante o Ceará na Série A. Possivelmente garanta, mas não garante matematicamente. Então, acho que o Ceará poderia ter arriscado um pouco mais. E se tivesse arriscado um pouco mais, o futebol, ele é campeão em propiciar esse tipo de zebra, esse tipo de coisa, né? O time não faz nada e arruma um gol ali no fim. O Ceará não arriscou, bom para o Flamengo, campeão brasileiro pela 9ª vez. E, como repito, sábado já vai para o Catar, não vai nem esperar o jogo contra o Mirassol. Já deve embarcar de manhã, mandar sub-20 para jogar contra o Mirassol, um jogo que não vale nada para o campeonato, e já vai se preparar para o Mundial de Clubes, enquanto o Cruz Azul joga 2 vezes agora pela semifinal do Campeonato Mexicano. Então, ao contrário do que o Botafogo passou no Essa é uma grande notícia também para o Flamengo. 37 rodadas depois, temos um campeão. Hora de relembrar momentos da trajetória rubro-negra na cronologia muito particular do Flamengo, campeão brasileiro. Primeiro a gente destaca a goleada de 6-0 sobre o Juventude no Maracanã, partida da 4ª rodada, na qual Pedro marcou depois de 7 meses da cirurgia pela qual tinha passado, que tinha sido submetido no joelho. Ao empatar sem gols com o Botafogo na 9ª rodada, o Flamengo viu o Palmeiras abrir 4 pontos de vantagem na liderança. Na rodada seguinte, o rubro-negro venceu o confronto direto contra o Alviverde. Veja como foi importante, jogo fora de casa, né? Um jogo que teve o Rossi defendendo um pênalti. Quando estava 0-0. Quando estava 0-0 no primeiro tempo, né? Um pênalti do Piquerez, que para mim não aconteceu, inclusive. Mas depois também o pênalti... O Flamengo também, para mim não foi também, né? Os gols foram do Ayrton Lucas e do Arrascaeta na etapa final. Foram 2 vitórias do Flamengo contra o Palmeiras, a gente vai ver na linha do tempo, mas as duas, para mim, com erros importantes de arbitragem que ajudaram o Flamengo e prejudicaram o Palmeiras. Também acho. No último jogo antes do embarque para o Mundial de Clubes, o Flamengo goleou o Fortaleza por 5-0 e retomou a primeira colocação. Foi mais tranquilo para a Copa do Mundo, né? No primeiro jogo após a eliminação para o Bayern de Munique, um massacre para cima do São Paulo. 2-0 e ficou barato. Esse jogo era para 4, 5 gols. No Maracanã, o Felipe Luiz acabou fazendo duras críticas ao comportamento de Pedro. Segundo o treinador, à época, nos treinos o atacante apresentava desempenho abaixo dos demais. Por isso, não entrou em campo nem contra o São Paulo e nem na derrota para o Santos na Vila Belmiro. Pedro, então, seria o herói do Fla-Flu. Ele sequer foi relacionado. Contra o Santos, né, no jogo que o Neymar decidiu. Né? Aí ele fica no banco no Fla-Flu porque, agora não vou lembrar exatamente quem, mas alguns jogadores estavam machucados e tal, até o Juninho estava na frente do Pedro. Que coisa, né? E aí ele entra no fim do jogo e acaba fazendo gol. E essa declaração do Felipe Luiz, né, tão estranha para nós, né, que sempre achamos que qualquer crítica do treinador pode melindrar o grupo, pode fazer com que ele perca o comando, não alterou em nada. O Pedro voltou depois a jogar bem. Até porque a vitória no Fla-Flu com o gol do Pedro acaba com a crise. Também a crise não teve tempo de se estender, né? Mas tudo bem, as coisas deram certo, né? Muito bem. Herói do Fla-Flu, então, com o gol dele no fim do clássico, inclusive. Após o jogo, o Camisa 9 admitiu que estava rendendo menos nos treinamentos. Disse também ter ficado abalado pelo vazamento de uma conversa de um dirigente que teria o interesse de negociá-lo. Pedro seria novamente decisivo no segundo de 3 jogos consecutivos contra o Inter no mês de agosto. 2 gols dele pela Libertadores. Quer dizer, dois desses jogos pela Libertadores. Né? Isso. Os 2 gols de Pedro levaram o Flamengo a abrir 6 pontos de vantagem. Né? Esses gols aí na vitória de 3-1, né? Levaram a abrir vantagem sobre o Cruzeiro à época na liderança. Pois é. Aí veio a 21ª rodada. E essa goleada histórica, né? A maior goleada da história dos pontos corridos. 8-0 contra o Vitória no Maracanã. Num dos muitos momentos de oscilação ao longo do campeonato, especialmente do segundo turno, o Flamengo foi a Salvador e perdeu não só o jogo para o Bahia, como também a liderança. Sim. A expulsão de Danilo com apenas 12 minutos de partida foi determinante para o resultado final de 1-0. O Wallace também levaria vermelho já no fim do encontro, né? Uma expulsão ridícula do menino, também foi muito criticado. Aí a gente chegou, Júlio, na 29ª rodada
E o Flamengo coloca fogo ali no campeonato, né? Lenha na fogueira, vence o Palmeiras por 3-2, resultado que deixou as equipes empatadas na liderança com 61 pontos, mas o Palmeiras ainda na frente pela questão de vitórias. Ali foi o primeiro momento que a gente começou a olhar para isso. Né? Exato. Essa diferença entre eles de quantidade de vitórias. Aí na rodada seguinte, o jogo que quase comprometeu essa campanha, derrota por 1-0 para o Fortaleza, com um time cheio de titulares cansados, né, da batalha contra o Racing pela semifinal da Libertadores, que terminou nas penalidades. Né? Foi entre jogos da Libertadores. Então foi um erro do Felipe Luiz, talvez o único grande erro, assim, o maior erro do Felipe Luiz no campeonato. E o Felipe Luiz é tão grande que se o Fortaleza se salvar, foi ele que também salvou o Fortaleza, né? Assim, ganhou o título. Porque a reação do Fortaleza começa aí. Agora são 9 jogos sem derrota, começa aí com essa vitória sobre o Flamengo inesperada, né? O caldo quase entornou novamente diante do Sport. O time pernambucano saiu na frente, mas o Flamengo virou e goleou 5-1. Lembrando que nessa noite também tivemos a derrota do Palmeiras para o Santos, né, na Vila Belmiro. E dessa maneira o Flamengo... Aí que não perdeu mais, retomou a primeira posição. Foi na data FIFA. E aí ele manteve, né? Muito por conta da sequência negativa do Palmeiras nas rodadas seguintes. Empatou com o Galo, como a gente está vendo na 36ª rodada. Foi buscar o empate, né? Fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, é bom que se diga, né? Criou várias oportunidades, mas acabou tendo esse tropeço, né? Antes da final da Libertadores. Agora, com um gol do Bruno Henrique, né? Que não deveria estar jogando, que é uma das polêmicas do campeonato. Sim. Nessa mesma 36ª rodada, vale lembrar, o Palmeiras perde para o Grêmio no Sul. E aí, essa combinação de resultados abriu o caminho para que na noite histórica desta quarta-feira o rubro-negro ficasse com o título brasileiro. Flamengo campeão aí com 23 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. Pode conquistar ainda uma vitória diante do Mirassol fora de casa, algo que ninguém conseguiu. Para chegar aos 80 pontos, teria que ganhar. Acho que não vai conseguir, imagino eu, né? Imagino eu. 75 gols marcados, é o melhor ataque, teve a maior goleada, que foi a maior da história dos pontos corridos, né? Lembrando que temos pontos corridos desde 2003. Tem também a melhor defesa, 24 gols sofridos. O Arrascaeta não é o artilheiro do campeonato, mas é o artilheiro do Mengão com 18 gols, o cara do Flamengo nessa temporada. Pra mim, né? assim, indiscutivelmente o melhor jogador do campeonato. Sim, também. Sim, não tem nem, assim, Caio Jorge, sim. Não Reinaldo. Não existe Não, eu também acho. Debate, não existe debate no Flamengo. Né? A gente viu muito o Pedro na linha do tempo. Sim. Porque eu acho que o Pedro fez gols importantes, mas a grande importância do Pedro nessa linha do tempo do campeonato foi o momento da crítica do Felipe Luiz, né? Assim, a crítica é muito pouco usual e é seguida de uma recuperação de um cara que é importante para o time, né? Agora, e se machucou naquele jogo contra o Palmeiras. Quer dizer, olha tanta coisa que aconteceu depois daquela vitória por 3-2 sobre o Palmeiras. O Flamengo perdeu a liderança, retomou a liderança, perdeu a liderança, retomou a liderança, foi campeão. Então, não foi o Pedro que foi decisivo para o Flamengo no campeonato, foi o Arrascaeta. Muito bem, lembrando que o Flamengo consegue apenas pela quarta vez um título brasileiro e um título de Libertadores, né, dentro do futebol do cenário brasileiro na mesma temporada. Né? Na era de 71 para cá, só a terceira vez, 2 vezes com o Flamengo e o Botafogo no ano passado. Campeões do Brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. Lá atrás, na antiga Taça Brasil, que com a canetada virou Campeonato Brasileiro, o Santos também havia conseguido ser campeão nacional ou brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. É uma façanha, isso aí nunca tinha acontecido, aí de repente, de 19 para cá, acontece 3 vezes, 2 com o Flamengo. É mais um resultado que faz a gente exaltar essa era de ouro, né? A maior fase da história do Clube de Regatas Flamengo. E eu diria de um clube no cenário brasileiro. Assim. Mais do que o Santos do Pelé. Eram outros tempos, né? Tá bom, vai, Santos do Pelé. Não, Santos do Pelé. Acho que talvez eu tenha... Ganha 5 Taças Brasil seguidas, né? Que era o torneio não mais importante, porque na época os estaduais eram mais importantes. E era o principal futebol do mundo. E era o principal futebol do mundo. Era o principal futebol do mundo. Né? Então, assim, o Santos do Pelé acho que nunca ninguém irá superar o Santos do Pelé. Né? E a quantidade de campeonatos paulistas vencidos também. Também. E era o campeonato mais importante que se disputava. Né? Mais do que a Taça Brasil. Quer dizer, para cada um, na sua realidade. Né? Para os cariocas, o carioca. Para os paulistas, o paulista. Eram os campeonatos mais importantes. Inclusive em pontos corridos. Né? Pontos corridos que começaram desde 2003, como você disse, no cenário nacional. E em algum momento, Tomás, a gente vai ter que dissociar.
né? Assim, a listinha de títulos, como no Brasil cada um tem a sua, depois do jogo tem a dele, né? Vale 87, não vale 87, vale unificar, não vale unificar, vale isso, não vale aquilo, vale bibi. Tem uma que é indiscutível, de 2003 para cá, nos pontos corridos. Ainda que tenha gente que fale, não, em 2005, na minha tabelinha, o campeão foi o Inter, né? Jogos redisputados, enfim, mas não, obviamente não. Então, assim, de 2003 para cá, existe uma lista indiscutível, que é a lista de campeões brasileiros na era nacional do futebol, na era de pontos corridos. Nessa aí, como é que nós estamos? Agora eu não me lembro de cabeça. O Flamengo chegou ao quarto. Agora tem quatro, né? Quatro. Porque ele ganha em 2009 também, né? 4 Flamengo, 3 Palmeiras... Não, 4 Palmeiras, né? Do 3... 16, 18 e 2 agora com o Abel, né? Corinthians 4 também, né? Não, Corinthians 4. 5, 11, 15, 17. 5, tá bom, certo. 4. 4. E o São Paulo 3. São Paulo 3. Cruzeiro 3 também. 3 também. 3 porque ele ganhou o primeiro em 2003, né? Exato. Então é isso. Então Flamengo, Palmeiras e Corinthians 4, São Paulo e Cruzeiro 3. São Paulo e Cruzeiro 3. Exatamente. O Atlético 1, né? Fluminense 2, Santos 1, o Atlético Mineiro 1 e Botafogo 1. 1, Botafogo 1. Tá. E só, né? Atlético Nenhum Paranaense dos gaúchos, ganhou antes, nenhum dos Santos gaúchos. 2002, nenhum dos gaúchos, é isso aí. Vasco também não. Então é isso Espero aí. não estar esquecendo. Mas claro, o Cruzeiro ganhou 3 vezes. Importante. Mas você vê que no topo ali estão os 4. São os 4 grandes do Brasil nessa era nacional, gente. Nessa era nacional a gente tem 4 clubes que são muito mais poderosos do que outros. Se isso vai se transformar em resultados, etc., é outra coisa. Mas hoje o orçamento é critério, o orçamento vale. E Flamengo, Palmeiras, muito acima. Corinthians e São Paulo com os seus problemas, mas com o potencial de estarem lá, são os 4 mais poderosos e os pontos corridos mostram isso.